Bom dia! Bem-vindos ao canal Aipotu, eu sou Antonella Eliana. Hoje eu vim falar com vocês sobre inspiração. E por que falar sobre inspiração? Esses dias eu estava no quarto, numa suíte que a gente tem em casa, e o meu marido pediu para um amigo nosso, que ele é artista e que ele faz uns discos de vinil antigos. Ele coloca os rostos de estrelas, né, do rock, estrelas da música. E a gente fez uma parede com esses discos de vinil e ficou bem interessante. Então eu estava ali deitado, estava observando essa parede e estava olhando para essas pessoas, para esses músicos tão inspiradores, né, que fizeram músicas tão incríveis. E eu estava pensando, o que eles têm em comum? E depois de pensar um pouco, eu cheguei à conclusão, sim, eles nos inspiram, eles nos proporcionam inspiração. E o que é a inspiração? Por que eles nos inspiram, né? Então, isso não foi uma coisa que eu consegui responder na hora, não. Foi assim, uma coisa que eu fiquei refletindo alguns dias, né? Fiquei pensando nisso, tentando entender o que é exatamente isso, né? O que é inspiração. E me veio finalmente uma ideia, assim, né? Que eu trouxe para cá para a gente refletir juntos, que uma pessoa que nos inspira, ela nos inspira porque ela é inspirada. Então, essa pessoa, para nos inspirar, ela teve que se inspirar em alguma coisa. Ela teve que sentir essa onda entrando dentro dela e criando, e a partir do momento que ela se inspirou com alguma coisa, aí ela se abriu e aí surgiu uma música, surgiu uma arte, surgiu um livro, histórias, né? Então, eu entendi que existe uma necessidade essencial minha, do ser humano, de se inspirar. Pensando nisso, eu falei, nossa, então realmente é uma coisa muito nossa e muito necessária para a existência. E fui refletindo além disso, fui pensando mais e fui pensando que a depressão, né, que eu já passei por depressão, a depressão que é uma epidemia, né, no mundo inteiro, ela tem a ver com a falta de inspiração. Quando a gente não se sente inspirado, quando a gente olha para o mundo e a gente só vê coisas feias, né? A mídia, ela contribui muito com isso, né? A história da humanidade contribui com isso, né? Então a gente fica meio que a mídia, ela traz o nosso foco para essas coisas horríveis, para essas atrocidades que estão por aí, que existem, né? E como é que em meio a essas informações tão absurdas a gente ainda pode conseguir se inspirar, né? Mas se a gente não se inspira, a gente fica paralisado, a gente não tem mais vontade de fazer nada, a gente não consegue mais fazer nada. A gente fica imobilizado por causa da tristeza, né? E da falta, e falta alguma coisa quando a gente não está inspirado. O que faz a inspiração? A inspiração, ela nos toca diretamente no nível mais profundo, no nível emocional, e ela nos abre de certa forma. É como se ela abrisse uma janela dentro da gente e mostrasse para a gente que existe mais, né? Existe além daquilo que a gente estava vendo, daquilo que a gente estava enxergando. Isso me lembra, inclusive, uma história da minha segunda peregrinação, quando eu cheguei a Santiago de Compostela, e o padre contou uma história sobre isso. Ele falou de um dia, de um peregrino que veio procurá-lo, e trouxe para ele o documento que a gente faz na Igreja Católica quando a gente termina a peregrinação. A Igreja Católica, ela oferece um documento, né, que diz que a gente concluiu a peregrinação e que de repente nos permite ter um hotel mais barato, ou então tomar o café da manhã de graça em algum lugar e tal. E esse rapaz, o palestino, ele trouxe essa Compostela, que é o nome desse documento, trouxe de volta pro padre e disse, olha, eu não posso, foi errado da minha parte eu fazer esse documento porque eu não sou católico, então eu quero devolver isso para você. E eu, na verdade, o caminho, a minha busca na minha vida é a busca pela paz. Agora eu vou para a Índia em busca da paz. E aí a resposta do padre foi muito interessante, assim, ele falou assim,
olha, tudo bem, você pode deixar sua compostela comigo, eu vou deixar arquivada. Se você quiser tê-la de volta, você pode em qualquer momento, porque ela é dada aos peregrinos independente da religião que eles têm. Qualquer pessoa do mundo pode fazer essa peregrinação. O importante não é a religião, não é a fé que a gente tem. O importante é abrir o coração. Né? É mais ou menos como se fosse uma pessoa que está num quarto escuro e que abre uma janela. Né? E aí entra uma luz. Isso que é o importante. Então, você pode ir para a Índia, você pode viajar, mas se você não abrir essa janela do seu coração, tudo isso vai ser em vão. A fé é isso. A fé simplesmente é bem simples, é abrir uma janela no coração. E não importa qual fé, né, que é a sua. E aí no dia seguinte, ele estava, né, dando a comunhão para as pessoas, esse padre, e ele viu que o palestino estava ali na fila, ele ficou um pouco preocupado, até será que ele quer, né, tomar a hóstia, e eu não posso dar para ele, porque ele não é católico. Mas quando o rapaz chegou perto dele, ele viu que ele estava transformado. O rosto dele estava brilhando, estava iluminado, assim, ele estava feliz. E aí ele falou, padre, eu vim aqui só para agradecer a você. A janela se abriu. E ele falou isso, e depois ele foi embora. E essa história ficou comigo, assim, porque é isso, né? Eu acho que a gente está aqui para abrir janelas, para deixar a luz entrar. Porque quando a gente abre a janela para nós mesmas e a luz entra, a gente está abrindo também para os outros. E nessa questão da inspiração é isso, né? O que é a inspiração? É algo que nos traz um ar novo, né? É um ar suplementar. Então, a gente respira, claro, é natural, é um processo orgânico, a gente respira para sobreviver, né? Para subsistir. Só que isso não é o suficiente, a gente sabe disso, a gente precisa de mais, a gente precisa de se sentir vivo, a gente precisa ter essa sensação, eu estou vivo, eu estou vibrando, eu estou vivendo essa aventura orgânica, eu estou aqui, a única coisa que eu sei é que eu vou morrer, mas eu quero, enquanto eu estou vivo, eu quero viver plenamente essa experiência. E quando eu não estou inspirada, eu não consigo fazer isso, né? Então, quando a gente se inspira, é como se a gente abrisse uma janela dentro da gente. E esse abrir dessa janela, ele traz muitas outras coisas e muitas outras possibilidades dentro de nós. A gente começa a perceber, a se perceber muito maior do que a gente se achava ou se acreditava ser. É isso que é o interessante, né? Quando a gente pensa na inspiração. Porque hoje, por exemplo, quando você olha para o céu, ou quando você olha para as árvores, quando você olha para a natureza, o que você sente? Né? O que acontece dentro de você? Muitas vezes a gente olha para a natureza e a gente não vê nada, são umas árvores, são umas flores, né? Não é nada. E o processo de quando a gente está inspirado, parece que ele nos conecta com a natureza. Então a gente vê o movimento das coisas, a gente vê o movimento da vida, a gente percebe uma qualidade poética nas coisas, a gente percebe, a gente escuta música dentro do processo da natureza, dentro do processo da existência. A gente começa o nosso pensamento, ele se expande, ele busca as distâncias, a gente está na praia, a gente começa a olhar para o horizonte, além do horizonte, a gente começa a imaginar como é que é lá além do horizonte, a gente começa a se interessar por outros países, por outras pessoas, por coisas que a gente não conhece. A gente se interessa, o nosso interesse pela vida, pela grandiosidade dessa experiência que é estar vivo, ele é despertado através da inspiração. A gente se percebe como ser humano, e se perceber como ser humano é justamente, isso acontece no momento em que a gente olha
para fora e a gente percebe que não existe uma separação entre aquilo que está lá fora e, aqui dentro, e o que está aqui dentro. Que da mesma forma que quando a gente olha para o céu e não tem fim, é que aquilo vai e segue indefinidamente, que a gente pode imaginar as estrelas e que a gente pode ir além, né? E que a gente nem sabe o que tem lá fora. Da mesma forma, quando a gente olha para dentro, é assim também. A inspiração ela nos conecta com esse infinito dentro de nós. Porque sempre vem coisas novas, sempre vem ideias novas, sempre vem cores novas, sempre vem formas novas, sempre vem essa criatividade é a grande é a nossa é uma grande alimento da nossa alma. A criatividade é o que alimenta a nossa alma e o que alimenta a alma do mundo, né? A gente só vai conseguir sobreviver como espécie se as pessoas se conectarem umas com as outras, se conectarem umas com as outras e com a natureza externa e interna. É por isso que a inspiração ela é tão importante assim. Porque se a gente não está inspirado, se a gente se deixa bombardear por essas informações tão esmagadoras, né? Que a gente vê nas mídias e que a gente vê na política, se a gente se deixa derrotar por isso, a gente não consegue mais se inspirar. E isso é uma grande tristeza, né? Isso leva tanto à epidemia de depressão como à epidemia de suicídio, porque é como se não houvesse mais saída. Não há saída porque todas as janelas e portas estão fechadas, porque não há mais curiosidade, porque não há mais possibilidades. Dentro, é como se as possibilidades tivessem se esgotado. Por outro lado, quando a gente abre a janela, uau, né? Nossa, tem ainda muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades. Eu, inclusive, tenho. Isso me lembra um livro que eu li, que eu levei na minha primeira peregrinação, que é do Khalil Gibran. Se chama O Profeta. E ele fala dessa do que é o amor, né? Ele fala de vários, do que é o amor, do que é a alegria, do que é o prazer. Mas uma das coisas que foi muito importante para mim, também ao longo da peregrinação eu percebi isso, é que quando a gente abraça o amor ele quer ser abraçado, só que a dor faz parte desse processo de abraçar o amor. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? É porque eu acho que a inspiração, ela é um pouco esse amor que abraça a realidade. Porque uma vez que a gente abre a janela e que a gente percebe que o mundo é muito maior do que aquela dor que a gente sente, que é muito maior do que aquele sentimento pesaroso, né? Do que esse horror que a gente vê, né? Quando a gente percebe que a existência é muito maior do que isso, então a gente é capaz de abraçar isso e transformar isso numa outra coisa. A gente pode ser essa mensagem de esperança que a gente quer ver no mundo. A gente pode mostrar, olha, a coisa pode ser diferente, ela não tem que ser assim. Educar um filho não tem que ser um fardo, a escola não tem que ser um lugar horrível, a natureza não tem que ser devastada constantemente para que a gente possa ter prosperidade. Então, são várias coisas que a gente pode começar a abordar de uma forma diferente, mas que a gente precisa de força, a gente precisa de ímpeto, de energia para poder travar esse bom combate, o combate dessa experiência inspiradora, né? Primeiro a gente tem que se inspirar. E a gente tem que lutar para se inspirar. A gente tem que passar por essa gosma, né? Que é o pensamento limitado, né? É o pensamento fechado, o pensamento restrito, o pensamento estreito. A gente tem que sair, a gente tem que desbravar isso e a gente tem que atravessar esse túnel, né? Sair dessa visão de túnel e ir lá para fora, ir além. Eu acho que essa é a grande bênção, a grande dádiva da inspiração e do que é se inspirar nos outros para poder inspirar a si mesmo e inspirar os outros. Enfim, foi mais ou menos isso que eu andei pensando agora em relação à inspiração. Digam para mim o que vocês pensam sobre isso. Como é que é para vocês? Quando vocês se inspiram, o que inspira vocês, né? Para mim, por exemplo, livros me inspiraram muito ao longo da minha vida. A arte em geral, né?
Mas a natureza também, eu preciso estar perto da natureza, e se eu fico muito tempo longe da natureza, eu começo também a definhar, a ficar mal. Então, são essas coisas que, né, e que na verdade não tem nada a ver com dinheiro e com posses, né? São essas coisas que vivas que me fazem sentir viva. A música, a arte, a natureza. Eu preciso disso para vibrar, eu preciso disso para entender, não, não, ainda vale a pena continuar, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, vale a pena continuar, porque é muito maior do que isso, é muito maior do que eu consigo ver, né? Eu na minha miopia, ou na minha ignorância, né? Sempre tem mais do que aquilo que eu sei. E isso é maravilhoso. Enfim, curtam se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem e façam comentários e conversem, né? Eu acho muito legal porque eu tô aqui também buscando ser inspirada por vocês, me inspirando, né, no fato de que eu posso compartilhar esses pensamentos. Então isso é muito legal, é muito gostoso, né? E isso nos edifica, essa troca com as outras pessoas. A gente entende que a gente não é separado, que a gente está junto, né? Nós estamos juntos nessa grande e misteriosa jornada. Um grande abraço a vocês e até a próxima.